Eu, Eduardo Moreira, cervejando por aí com meu irmão, meu amigo Sérgio do Coreta, que fala todas as mídias, porque eu sempre erro. Ele sempre erra. Bom, vamos lá. Nosso site cervejandoporaí.com.br, no Instagram e no Facebook também, cervejandoporaí.com.br, e nosso canal no YouTube é o @cervejandoporaí. Lá no nosso site você vai encontrar as entrevistas, um blog, tem um blog do Cervejando, tem um blog do Coreta, tem também os eventos cervejeiros que a gente está colocando também. Você vai ter muita coisa. E hoje nós temos muita informação. E hoje nós temos um convidado especial. Mas antes de falar do convidado especial, Sérgio, a gente precisa que o cara dê uma clicadinha aí. Sim. Se inscreva. Se inscreva. A gente está precisando de inscritos, cara. A gente está precisando de inscritos. Eu e você, pô. Não, tem mais. Tem mais? Então dois não, não deprecie. A gente já tem 2, falta os 1000. Então, tá bom. Tá bom, mas é importante que nós estamos começando. E hoje o seu convidado... Eu trouxe arranquei um cara do Rio de Janeiro para vir aqui a Petrópolis para dar uma entrevista pra gente, Wagner von Paul. Você não conhece Wagner von Paul? Eu também não. Pois é. Mas se eu falar Doutor Carbono, e se você disser que não conhece, você não é do ramo. Wagner von Paul, você pode até não saber quem é, mas Doutor Carbono... Wagner, obrigado pela tua vinda aqui. Te agradeço muitíssimo ter reservado um tempinho para a gente poder fazer esse nosso bate-papo aqui. Tudo bem? Ótimo, eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado aí. Vamos falar um pouquinho falar sobre cerveja. Sobre cerveja, sobre... Que é o que a gente gosta de falar. Justamente. Eu sempre fazia aquela pergunta básica, né? Deixa a pergunta básica para mim. Você é carioca? Conta um pouquinho da sua vida, pessoal. Na verdade, nasci no Paraná, né, e meus pais viajavam muito, eu viajei bastante no Brasil. Qual cidade? Cascavel, no Paraná. Eu saí de lá muito novo, saí de lá aos 7 anos e viajamos o Brasil todo. E há um tempo atrás, mais de 10 anos atrás, aí, muito mais, em 2001, eu vim passar um feriado prolongado no Rio de Janeiro. E falei, agora eu quero ficar aqui. Grudou no Cristo. E vim embora, vim de bala e cuia, como se diz, né? E desde então estou aqui. E sua formação? Então, a minha formação, eu sou formado em Química, né? E também sou formado em Tecnologia Cervejeira pelo Senai. E Gerenciamento de Projetos pela FGV também. Bacana, mas você entrou nesse universo cervejeiro por que motivo? Sempre tem um... Sim. Eu acho que foi bem orgânico, bem natural, né? Assim, acho que como a maioria do pessoal que trabalha com cerveja, vive de cerveja, ou gosta muito de cerveja, foi bebendo cerveja. Né? Bebendo cerveja. Começou a surgir aquela coisa de ter uma cerveja diferente ali, tem alguém fazendo cerveja, né? Opa, o que é isso, né? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E eu comecei a viajar muito para fora, né? E especialmente para os Estados Unidos, que lá era um playground para quem gosta de cerveja, ainda é, né? Sim, só para você chegar um pouquinho mais próximo. Tá. Isso. Não, isso. E nessas viagens eu comecei a experimentar novas cervejas, ver que tinha muita cerveja artesanal. Os Estados Unidos é pioneiro no homebrewing, né? Exatamente. E eu virei meio que um beer hunter, né? Eu chegava num país, numa cidade, onde tem cervejaria, onde tem brew pub, qual é a cerveja da cidade, tem cerveja local. Viciante isso, né, cara? Exatamente. Né? E aí comecei a conversar com as pessoas e conhecer isso, né? E quando eu vim, em uma dessas minhas viagens aqui no Brasil, para Ibitipoca, especialmente, né? Eu conheci fiz amizade com um pessoal que tem uma cervejaria lá, que chama Brauhaus. Né? O Pedro Scarlatelli, que é o cervejeiro e dono da cervejaria, falou, pô, vai lá em Juiz de Fora conhecer a gente. Falei, pô, vou sim. Né? E aí fui para Juiz de Fora, conhecer a cervejaria, e já cheguei lá, participei de uma abraçagem na fábrica. Isso em 2013, se eu não me engano, por aí. 10 anos atrás. E aí na cervejaria eu comecei a ficar muito curioso, né? É bem interessante para quem, né, só vê um processo de produção,
que eu já tinha visto braçagem nos Estados Unidos. Lá tem uma cervejaria em Wyoming, chama Snake River. Né? A cozinha dela fica atrás do balcão. Então você fica sentado bebendo no balcão, vendo o cervejeiro fazendo ali a cerveja e fazendo pergunta. Ele vem, fala com você, bebe uma cerveja contigo. Então, nessa cervejaria em Juiz de Fora, eu comecei a minha história com a cerveja, efetivamente. Né? Que daí eu já comecei a ajudar ele. Então não tinha tanta cerveja artesanal no Rio. Então eu ia para lá para buscar cerveja, já participava de braçagem, já ficava o final de semana, ajudava ele lá. E aí ele falou, poxa, leva minha cerveja para o Rio. Aí eu falei, pô, mas espera aí, eu sei beber, eu estou começando a fazer, mas eu não entendo nada desse negócio de distribuição, venda, ponto de venda, como é que é isso, né? E eu falei, bom, numa dessas outras viagens depois, né, viajei para a Itália com a família, para tour cervejeiro. Na Itália é famosa pelos vinhos, mas acredite, sim. Tem um universo cervejeiro maravilhoso lá. Não é Itália. Tem cervejas refermentadas com uva, com sacarose de uva. Então tem muita coisa legal lá. E aí, nesse inteirinho, a minha esposa ficou grávida. Aí eu falei, bom, vou tirar meu ano sabático, né, para acompanhar a gravidez, dar um suporte e tudo mais. Eu também já estava cansado de trabalhar indoor, né? Queria uma coisa mais outdoor, mais para a rua, né? E aí falei, bom, vou tocar meus hobbies. Eu tinha 2 hobbies, um era a fotografia, que ainda é até hoje, e a cerveja, né? E aí esse hobby da cerveja foi evoluindo junto com essa parceria com a cervejaria, e aí eu ia para lá fazer cerveja, né? Em fábrica, então lotes de 1.000 litros, né? Uhum. E aí comecei a fazer a cerveja em casa, porque não dava para... normal. Acabava a cerveja em casa, eu ia ter que ir Juiz de Fora buscar. Pô, dá uma mão de obra muito grande, melhor fazer em casa. Exatamente, comprei minhas panelinhas na Cadeg, comecei ali a fazer minha cerveja. E aí comecei a conhecer os grupos, a serva. Eu passei um belo dia, estava assim, encontro de cervejeiros aqui. Ui, como assim? Né? Ali onde é a Rua do Boto ali, né? Uhum. Eles começavam a se encontrar ali. Aí eu falei, Rio de Janeiro, hein, gente? No Rio de Janeiro, exatamente. E aí comecei a frequentar as confrarias e aí comecei a fazer cerveja em casa, porque até então eu só fazia cerveja na fábrica, né? Que é muito mais fácil do que fazer cerveja em casa. Né? Tá tudo lá instalado, bonitinho. Não tenha dúvida. Eu participei da primeira na minha vida na casa dele, meu amigo. Nós fizemos uma abraçagem. Inclusive, já vai estar no ar, quando essa entrevista estiver no ar, já vai estar no ar. Nós fizemos uma abraçagem na panela, no fogão de casa, para mostrar como passo a passo. Passo a passo. Deram 15 modos. Pô, é um sofrimento um sofrimento, aquela gambiarra danada. Você isola a cozinha e fala, hoje a cozinha é minha, né? Tem que ter um fechamento com a esposa, né? Porque senão suja tudo. Não, senão dá B.O. Com certeza dá B.O. E aí eu comecei a fazer em casa e falei, pô, mas e agora? Tá pronta, como é que faz? Né? E aí eu já tinha emprestado muitos livros, já tinha comprado alguns livros. Fui ver, mas tem que botar açúcar e deixar 2 semanas, 3 semanas. Não, mas tem um caminho mais curto aqui, que é a carbonatação forçada. Mas como é que eu vou fazer isso? Comecei a olhar alguns vídeos, tutoriais, e cada um falava uma coisa. Aí, ao entrar no grupo de confrarias, mas cada um também falava uma coisa diferente. Aí eu falei, meu sogro, para minha sorte, ele trabalhou a vida inteira com pesquisa e desenvolvimento de CO2. Então, o cara tem mais de 5 patentes de equipamentos, desenvolveu processos e usos para CO2 e tudo mais. Aí ele, não, peraí que eu vou te ajudar. Aí, larguei, né, tudo que eu estava fazendo e dei uma atenção ali, ele me ensinou direitinho tudo, como é que eu fazia, comprei o equipamento. E aí, acompanhando o grupo da confraria da Cocejucana, que eu acho que foi a segunda confraria, se eu não me engano, me corrija aí se estiver errado, né? A segunda confraria de cervejeiros do Rio de Janeiro, depois do Meia, né? O pessoal estava discutindo muita coisa que eu falei, pessoal, acho que vocês não tem muito a ver com o que vocês estão falando, não. Vamos marcar um workshop? Vamos embora. E aí marquei um workshop de carbonatação em vase e serviço. Uma parte ali depois, pós-fermentação, né? Que foi onde eu senti muita dificuldade e muita informação desencontrada, né? Uhum. Que é o processo, eu como leigo, e aprendi agora a ver a primeira abraçagem, é o processo mais longo assim da cerveja, que você tem que ter muita paciência, né? Esperar.
Né? Porque a parte quente demora, bora aí, 5, 6 horas. E depois você leva uma semana. A fermentação. E depois vem o acabamento final, né? Que é esse pedaço que eu peguei aí. E se você pular essa fase do acabamento final, você estragou todo o processo. Exatamente. Se você não deixar a cerveja descansar um pouquinho, tá naquela agonia de beber, vai no botequim e compra uma, meu amigo. Se está com pressa, vai no botequim e compra, é mais barato, mais fácil. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Mas aí você fez o... Eu montei esse workshop, foi um sucesso danado, tiveram mais de quase 70 pessoas da confraria, praticamente toda a confraria foi, marquei no próprio play do meu prédio lá, né? E coloquei lá 50 litros de cerveja liberada, então metade ficou no curso, metade ficou bebendo. Então esse workshop, para metade todo mundo aprendeu, para outra metade eu fiquei fazendo mentoring ainda por um tempo. E aí começou uma demanda muito grande por brewpub, lojas de insumos e até cervejeiros me procurando para dar esse treinamento. E esse treinamento foi evoluindo e aí eu comecei a ganhar apelidos, né? Dr. CO2, Mr. Diamante. E aí alguém falou, Dr. Carbono. Aí, Dr. Carbono, legal. Tava precisando de uma marca mesmo para colocar ali, para não ficar o nome mesmo. Aí botei workshop de carbonatação em vaso de serviço do Dr. Carbono. E registrei a marca. E aí, desde então, né, venho me especializando. Hoje sou uma referência aí, modéstia à parte, sou uma referência no Brasil aí, de bebidas carbonatadas e de acabamento. O Brasil inteiro. Viajo o Brasil inteiro fazendo treinamento. Eu também faço um mentoring para vários cervejeiros, né? Eu costumo dizer que o curso de iniciante de cervejaria, o meu é um mentoring, né? Porque eu pego o cervejeiro ou o bebedor no estado que ele está e faço uma mentoria até ele ser ou um cervejeiro caseiro ou um cervejeiro profissional. O seu sogro, graças a seu sogro e a sua química. Exatamente. Essa paixão por cerveja, né? Eu sempre tive essa paixão muito forte por cerveja. E fui me especializando cada vez mais e estudando muito, porque também você ensinar te dá uma responsabilidade grande de você buscar cada vez mais conhecimento. Está sempre se atualizando, porque amanhã surge uma novidade, surge uma coisinha aqui, uma coisinha nova, e você tem que estar sempre reciclando o teu conhecimento para estar sempre botando na pauta do teu aluno, né? Que olha para você e fala o seguinte, eu vou pegar todas as informações que eu preciso estar com esse cara. E você não pode estar desatualizado do mercado. Agora, eu um leigo, quero montar uma cervejaria. Aonde você entra nessa história? Então, eu vou montar um projeto, né? Eu vou sentar contigo, vou ver qual é o seu objetivo, onde você está, e vou traçar um caminho até você chegar nesse objetivo. Então, a gente tem aí projetos que a gente começou do zero, uma folha de papel ali com 3 tópicos, basicamente. Né? Um dos tópicos era a reunião, que é hoje a Masterpiece, né? A cervejaria lá de Niterói, que a gente montou do zero. Então, a gente, desde a prospecção do terreno, até trabalhar junto com a equipe de arquitetura e design ali Quer dizer, você acabou, então você não tá restrito exclusivamente à carbonatação. Quer dizer, exatamente. Você se especializou no processo... no processo industrial. Como eu comecei na indústria, no processo industrial, depois eu fui para o caseiro. Tá certo. Ele inverteu, né? Normalmente é o contrário. Ele caiu do avião na casa. Tá certo. Exatamente. E aí muitas pessoas me procuraram, e empresários que queriam montar fábricas, e eu consegui entregar fazer uma entrega de acordo com a necessidade dele. Então tem pessoas que começam querendo uma fábrica, depois eles veem que querem testar, na verdade, um produto ou um segmento, né? E montar uma fábrica às vezes não é tão viável quanto fazer uma cigana, tem que sentir o mercado também, para você testar o seu produto, testar o seu processo e depois você efetivamente montar a fábrica. Né? Porque eu acho que esse negócio de você começar já fazendo uma fábrica é um risco. É um risco enorme, né? Porque é um investimento fenomenal, né? Você fazer uma fábrica. Então, a opção de você começar fazendo uma cerveja e não uma cervejaria é uma opção muito interessante. Isso fica bastante viável. Então, você faz também a parte de
Projeto, legalização, aquela premiação do mapa. Faço o dimensionamento, layout da fábrica, vou até os fornecedores, faço aquisição, negocio às vezes, equipamento. Doutor, dá para fazer isso? Dá para fazer isso numa casa? Transformar uma casa numa cervejaria? Dá para transformar uma casa numa cervejaria ou no brew pub também. Não dá não. Ele vai já está pensando em montar. Ele vai separar. Né? Isso aí é fácil. Não, porque o terreno lá de casa, o terreno é mais ou menos, quer dizer, eu tenho até uma cervejaria. Daria maneiro. Aqui tem aqui em Petrópolis uma cervejaria que é De Souza Bia. Eles começaram no condomínio, fazendo 250 litros. Registrado, bonitinho, com mapa, com tudo que tem direito. Mas ele tem uma área maneira atrás. Dava até, de repente, daria para fazer. Mas vamos mudar de assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já estou ouvindo o ponto tá dizendo não. E o seu amigo de Juiz de Fora, como é que fica nessa história? E hoje que você é o bambam do Brasil. A ideia era me especializar para distribuir a cerveja deles. Mas nesse inteirinho surgiram muitas cervejarias aqui no Rio de Janeiro. E você usou a sua tecnologia com eles lá? E aí eu desenvolvi alguns equipamentos lá para ele também, junto com ele. Ele hoje tem a cervejaria ainda lá. Hoje é um brew pub, né? Lá em Coronel Pacheco, Juiz de Fora. Chama Brauhaus, eu recomendo. Parabéns. Qual é o nome dele? Pedro. Pedro, obrigado por ter dado a oportunidade desse Pedro. monstro da Cara, eu vi no teu perfil que você... 2 minutos, Quanto? 2 minutos. Ih, rapaz, então não vou ter que deixar, vou ter que chamar ele de novo. Será? Vou ter que chamar ele de novo, porque olha só, tem um monte de coisa que ainda tinha que falar sobre ele, sobre drinks carbonados, não falamos sobre o processo. Você já devia ter perguntado a ele. Sobre drinks, então, tem um projeto aí recente de uns empresários que tem um bar no Leblon. E eles são os maiores bartenders, né, do Brasil, acho que do mundo. Que é uma tendência, né, cara? Que é o Alex Miranda e o Lelo Forte. Então, o projeto deles tem uns drinks autorais, feitos in natura, e eles queriam produzir isso em escala industrial. Então, eu fiz todo o desenvolvimento da parte química desses drinks e prospectei fábrica, acompanhei a produção, entreguei para eles já uma produção em escala, com o mesmo sensorial dos drinks autorais da casa, e são drinks carbonatados de gin. Pergunta, quando você carbonata o drink, você tem perde-se a qualidade daquele que é feito no balcão ali ou mantém-se o mesmo padrão? A ideia é assim, você não tem como dizer que é o mesmo produto, né? Assim, por exemplo, se você vai fazer um refrigerante de laranja, você vai usar uma parte de laranja ou às vezes extrato de laranja, né? Porque se você usar a laranja direto, não vai ter uma estabilidade sensorial, né? Então você quer que tenha um produto que tenha pelo menos 6 meses de prateleira com a mesma experiência sensorial de quando ele foi produzido. Quer dizer, o cara vai ter 90% do paladar que ele teria. Você vai ter as mesmas características que você está buscando naquele, ou seja, tem aroma de laranja, tem cor de laranja e tem sabor de laranja, mas às vezes nem tem laranja em si. Você tem lá o extrato natural de laranja, você pode ter uma parte de um suco processado ali de laranja, mas você não vai espremer as laranjas, jogar no tanque, carbonatar e fazer um produto. Então tem ainda legislação que envolve que você tem que usar alguns conservantes. Por quê? Se tem açúcar, por exemplo, né, uma bebida que não tem álcool e tem açúcar, ela é um prato cheio para micro-organismos patogênicos, por exemplo. Então, por questão de saúde pública, você precisa ter ali um conservante. Então, você tem que ter a dosagem dentro da legislação e o mínimo possível para você não ter para você não deixar o produto com muito conservante ou com muita cara de industrial, né? A característica sensorial dele. Então tem esse equilíbrio aí que você tem que tratar a parte química e biológica, né? E o sensorial especialmente, né? Você tem que criar aquela experiência do produto que você está buscando. Você tem página no mundo digital? Tem o Instagram, Dr. Carbono, DR Carbono, né? Tem o site, drcarbono.com. E a gente sabe disso tudo, mas não está perguntando. YouTube também. Né? Eu tenho um canal no YouTube que tem pouquíssimas coisas, eu até quero investir um pouco mais em produzir conteúdo, mas como
Dá um trabalho, bicho. Imagina. Dá um trabalho, olha, digo pra você que dá um trabalho danado. Mas é gostoso. É bom, é legal. E eu achei que na pandemia eu conseguisse fazer isso, mas não tive tempo. A demanda realmente por bebidas não parou. Você sabe que entra ano, sai ano e o dia continua tendo 24 horas, cara. É um inferno isso, cara, porque a gente consegue arrumar mais coisas para fazer do que o dia. Mas é porque nós somos pessoas que buscamos trabalho. Então, né, para quem assiste Sessão da Tarde, pô, o cara tá querendo que o dia fosse 22, para ele voltar a dormir, pô. Entendeu? Né? Mas me diga o seguinte, eu vi no teu perfil que você faz um negócio chamado kombucha. Kombucha. Conhece kombucha? Não. Poxa, podia ter trazido. Na próxima eu posso trazer umas amostras. Até tinha uma cerveja, mas ela está terminando a fermentação agora. Isso é um produto fermentado? A kombucha, o kombucha, né? Ela é um fermentado de chá verde. Então ela é uma bebida milenar. Parece que usavam na China 6 mil anos atrás. Assim, ela tem um histórico parecido com a cerveja, né? Só que ela é um fermentado que tem uma cultura simbiótica de levedura e bactéria. Então, assim, é uma contagem por alto, geralmente meio a meio ali, né? Você tem meio a meio em termos de bactérias e leveduras, né? Então, você tem um processo, você prepara um chá verde com açúcar, e aí você inocula essa cultura, e essa cultura, as leveduras alcoólicas vão consumir o açúcar e produzir o etanol, e as bactérias acéticas, elas vão pegar esse etanol e transformar em ácido acético, que é o vinagre, né? Então, quando você matura uma kombucha, ela no final do processo, ela vai estar avinagrada, mas ela não vai ter álcool. Ah, tá. E ela tem toda uma quantidade de minerais, de ácidos orgânicos que são benéficos, vamos dizer, e ela também é um probiótico, ou seja, ela acaba controlando ali a flora intestinal, né? Porque a gente sabe que a gente tem mais micro-organismos dentro do corpo do que no ambiente ou eu estava lendo, é uma flora muito grande. Uma matéria, não vou citar a revista aqui, que o Brasil é um dos países que mais tem problema de pessoas com como é que chama? Intestinais, pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro como normalidade. Com normalidade. Essa bebida deve ser Existem muitas doenças associadas a desequilíbrio, né, dessa flora. Quem faz, por exemplo, tratamento com antibiótico, dá uma matada nesses micro-organismos. Quem faz quimioterapia ou tratamento de câncer também. Então a kombucha hoje ela está muito associada a fitness, né, a atividade física e pessoas que querem uma bebida não alcoólica e benéfica. Essa é não alcoólica. Frisante. Essa que você. Ela é alcoólica, mas no final do processo ela se torna não alcoólica. Ah, entendi, tá? entendi. E tem kombuchas que são alcoólicas também. E você já botou no mercado ela? Então, eu atendo várias fábricas de kombucha, na verdade. Eu faço a minha em casa, ali para consumo, né? E eu atendo algumas fábricas. Porque ela tem tanto a carbonatação natural quanto carbonatação forçada. E aí todos os pormenores ali do mundo, do universo das bebidas carbonatadas. Desculpa. Interessante. E aí você bota, quer dizer, você tem que misturar uma bactéria com a levedura. Normalmente elas não se dão. Você compra essa cultura pronta já. Ah, tá. Já existe você Exatamente. compra, digamos assim, o fermento da kombucha pronto. A cultura, né? Não é exatamente um fermento. Exatamente. Ou você pega com alguém que produz. É exatamente como algumas pessoas fazem kefir, iogurte. Então eu também abri o leque, né, na questão de consultoria, e também me especializei muito em fermentados também, destilados, faço destilo algumas coisas porque, também. por exemplo, a gente faz muita coisa em casa além de cerveja. Faz pão, faz iogurte. Faço pão, eu faço chucrute também, que é muito fácil de fazer. Você pega o repolho, macera com uma colherzinha de sal ali, coloca no vidro, preenche com mais um pouquinho de salmoura e deixa 7 dias, chucrute. Também é probiótico, é delicioso, é meio viciante. Acompanha o sanduíche. Não, eu já comi uma vez numa Balner
que eu odeio repolho, né? Eu odeio, tenho horror a repolho. Mas eu comi um repolho, rapaz, que repolho é aquele? Eu acho que é isso aí. Delicioso, é maravilhoso, acompanha bem uma carne gordurosa. Esse chucrute vai Como é que é? Se você pega, corta o repolho, tira aquele miolinho dele, aí você amassa com a mão com uma colherzinha de sal. Só o repolho e o sal. E bota na aí ele começa a soltar água. Sim, quando ele começa a soltar igual água. A berinjela. Berinjela também acontece isso. Você bota sal, ela solta água. Começa a soltar água. Aí você vai amassando. Aí às vezes tem um ponto ali, você pode amassar mais ou menos. Aí começou a soltar água, você coloca num vidro, aí prepara mais uma salmoura ali, uma colher para cada meio litro de água, preenche o vidro até na tampa. E deixa fechar e... você não pode tampar, porque ele cria pressão, né? Então você só dá uma tampada de leve, de vez em quando você até checa se não alivia, né? Eu, inclusive, boto um pratinho embaixo do vidro, porque como começa a produzir gás, ele começa a entornar. E aí você apara aquela você não veda, né? Você fecha só para não entrar nada. Explode o vidro. Sim. Você pode fazer numa garrafa, numa embalagem PET. Um airlock. Olha, eu aconselho, fazia com airlock. Eu aconselho a trazer esse homem aqui para falarmos um dia da só de fermentação, né? Essa eu não pimenta, eu fermento muita pimenta, é maravilhoso, porque a pimenta fermentada, ela faz menos mal, né? Ela é menos agressiva eu adoro pimenta. Como é que é? Aí você tocou Você pega a pimenta, coloca uma garrafa PET ali, enche aquelas pimentas maduras ou verdes, ou mistura pimentas, faz a salmoura, mesmo processo ali, coloca dentro da garrafa e fecha. Aí vai aliviando também, ela também fermenta. E ela fermenta com sal? O mesmo salmoura, o mesmo processo. Que coisa, rapaz. Eu conheço uma mulher que eu tenho que ela adora pimenta. Ela vai fazer isso lá em casa. Você pode fermentar quiabo, berinjela. Você pode fermentar muita coisa. O sal participa disso tudo. É salmoura. Fermentar na salmoura, que daí você cria uma camada de proteção ali que vai para um caminho bom, né, da fermentação. Mas a água não toma a PET toda, não, né? Tem que deixar um espacinho. Você deixa um espacinho e você aperta ela um pouquinho para sair aquele ar do resto. Não pode ter ar, né? A ideia é que você faça uma fermentação anaeróbica, né, sem presença de ar, por isso que você preenche de líquido até em cima. Né? Eu tenho depois eu mando para você uma foto da pimenta que eu fermentei, viagem que eu fiz para casa dos meus pais, eu trouxe um blend de pimentas. Eu fermentei num Erlenmeyer, né, com airlock. Para ficar bonitinho. Para não entrar ar, né? Aí botar um airlock para não entrar ar, né? Mas, Sérgio, infelizmente, o que é bom dura pouco. Não, eu acho que não, cara. A gente vai ter que fazer outro bloco. Não, nós vamos fazer um outro bloco com ele, mas eu acho que ainda tem um tempo, porque a diretora errou, cara. O ponto. A diretora errou. Tá bebendo alguma coisa? Ela não tá muito boa, não, cara. Ela tá bebendo um pouco aí. Bem, você que hora da manhã. Dormiu com ela, você que sabe. Não, mas essa da fermentação com sal, eu nunca soube disso. Você pode fermentar diversas coisas, né? Isso são processos de conservação milenares, né? Então, por que fermentava? Para você poder guardar. Pimenta, olha, fora da geladeira, não tinha geladeira. Essa da pimenta eu já fiz com azeite. Virei o azeite, botei pimenta que eu venho da Bahia, eu trago pimenta de cheiro, pimenta margueta. Aí, tampei e botei alumínio. Meu irmão, quando eu fui abrir, parecia uma bomba atômica. Sim. Exatamente. Tem açúcares ali que fermentam, né? E aí você fermenta para... exatamente. Aí você faz uma fermentação indo para o ácido lático, né? Não é uma fermentação... vai produzir. Se tiver açúcar e você tiver ali, porque as frutas, né, especialmente frutas e tudo mais, elas têm, na casca delas, elas têm levedura, né? Foi assim que foram descobertas as leveduras, né? Então você tem processo de produção do vinho que você só macera o vinho e a levedura selvagem que já está na casca da uva ali já produz o vinho. Agora voltando para a cerveja, que estamos dando água na boca para falar de pimenta. Esse cidadão e outros cervejeiros adoram fazer brincadeirinha de botar sachês de essências nas cervejas, né? Que legal. A pimenta, vamos falar de pimenta então? A pimenta na cerveja, ela
entraria... Nunca vi. Nunca tomamos uma cerveja de pimenta? Será que existe? Já tomei várias cervejas de pimenta. Então, diversas. A minha pergunta seria, ela inteira, num sachêzinho, ou ela já é desidratada? Então, você tem várias formas de adicionar pimenta na cerveja, né? E pimenta e gengibre são coisas que você tem gengibre eu já fiz. Que aos poucos, né? Porque senão você erra a mão. É uma coisa muito forte. Exatamente. Tem que ter um ponto, né? Você pode errar a mão fácil, né? Então a pimenta, você primeiro tem que saber qual é o teu objetivo da pimenta. Se você quer aroma ou se você quer sabor de pimenta. Né? Então se você quer ela mais aromática, aí você vai pegar uma pimenta, vai desidratar ela, né? E aí você vai colocar ela no final da fermentação. Tá? No final da fermentação. Você pode até botar ela no forno ali, depois que ela estiver quase desidratada, você bota ela no forno e deixa ali uns 5 minutinhos no forno, só para ela dar uma esterilizada, e aí você coloca ela num saco voal e coloca lá. Né? Mas você bag lá e bota já no finalzinho da fermentação. Você pode também colocar ela in natura, né? Se ela está in natura, na fervura, final da fervura ali, você adiciona ela como se fosse no Whirlpool ou alguma coisa assim, tá? E você também pode adicionar ela na hora de beber. Ou seja, eu quero que essa cerveja tenha pimenta. Você vai vai pegar o seu barril ali, tirar 1 litro de cerveja, vai pegar a pimenta, vai bater no liquidificador, coar, fazer um caldo daquela pimenta, vai testar ali a dosagem e vai adicionar direto no barril e servir. Isso. Essa de botar direto no barril e servir é a forma mais rápida e fácil de colocar a pimenta. Fica bem encorpada, Isso eu tô falando do cervejeiro caseiro, né? Na indústria não dá para você bater, jogar no fermentador ali. Né? Mas ele fica bem encorpado nessa situação de jogar o caldo, nossa senhora. Você vai coar bem ali num chinois, né? Bem coadinho e vai dosar, né? Fazer um teste de dosagem. Você nunca... mesmo assim, quando a gente faz na área química, você calcula a dosagem, mas mesmo assim você adiciona a metade primeiro. Isso. Imagina, né? Você está fazendo uns testes em escala de 1 litro, depois vai para 1000 litros. Sim. Então, assim... Bota metade para ver se vai. Exatamente. Você faz um cálculo ali pequeno, aí adiciona no tanque aquela quantidade, né? Metade daquela quantidade, e depois você vai dosando o resto até ficar no ponto que você quer. Deixa eu só comentar um negócio que ele falou que eu achei interessante. Eu faço cerveja em casa, né? Então eu fiz uma vez uma Pilsen e eu comprei um extrato de malte torrado, líquido. Um extrato. Essa é boa. Malte torrado líquido. Aí eu fiz uma Pilsen, eu falei, vou usar esse extrato para fazer uma Pilsen preta. Porque eu não quero uma cerveja, eu quero uma Pilsen. Schwarzbier. Eu quero uma Schwarzbier. Aí a jogada é essa, eu tenho aquele carbonatador rápido, aquele, né, que você bota na garrafa PET, tirei 1 litrinho, e aí botei um bocado, e aí fiz mais ou menos uma dosagem que deu depois 4 gramas por litro. E aí eu carbonatei, eu invasei 6 litros, mais ou menos. Foram 6 litros. Ficou bom, cara. Fica bom. Muitas cervejarias grandes fazem isso. Né? Então, nossa. Rapaz, e aí você bota... Faz até para correção da cor, às vezes, né? Exato. Aí você bota 2 copos. Eu até bati uma foto assim, separadas no nascimento, né? Porque as duas são a mesma cerveja. É muito boa. Só que uma ficou assim, você pega um tantinho de café, né? Porque quando você fala em torrado, o que lembra é o café, né? O cara que tem a memória mais curta, a única coisa torrada que você costuma beber é o café. Então, mas se você beber de olho fechado, você não sabe o que é uma e o que é outra. Porque ela ficou preta, preta fosca, preto assim, cara. Impressionante. E eu sou prova disso, porque realmente ele me falou depois, beba, depois você me diga o que você achou. Aí eu falei, tu tá brincando comigo? Eu falei, foi a Pilsen. A mesma cerveja. Quando fizer esse experimento, me chama, pô. Ainda mais na queda dele, que sai um tira-gostinho, nossa aí. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Nós estamos falando aqui, gente, porque nós estamos falando pro Brasil e pro mundo, que para o mundo, né? Nós estamos falando aqui com o Dr. Carbono, o nosso orgulho brasileiro. Eu tô tendo orgulho especialista. Eu não conhecia essa sua expertise no processo industrial
de produção, de projeto, de 0 a 100, desenvolvimento de 0 a 100. E implantação de uma cervejaria. Agora, eu vou a pior pergunta. Eu sou jornalista, posso fazer a pergunta? Pode, claro, por favor. Qual o melhor produto que você falou? Esse eu acertei na veia. Melhor cerveja que você já fez para vocês dizer, nossa. Então, no projeto lá da Masterpiece de Niterói, a gente lançou a marca, foi tudo feito em paralelo, né? Então, ao mesmo tempo que foi montada a fábrica, eu desenvolvi 14 receitas. Dessas 14 receitas, a gente levou, se eu não me engano, 9 ou 10 para o Mundial de Labieri, o último antes da pandemia, que, se não me engano, foi em 2019, né? E lá fizemos o lançamento da marca. Então, dessas cervejas, que eu nunca tinha feito, eu fiz uma Brutipa, que foi exatamente na época da moda da Brutipa. Então, ninguém sabia o que era uma Brutipa. Então, essa Brutipa, que eu fiz com lúpulos que vieram exclusivos lá dos Estados Unidos, lúpulos muito frescos, ficou, assim, eu achava que ela ia ficar boa. Ela ficou excelente. O conteúdo alcoólico? A Brutipa, geralmente, ela é um pouquinho mais alcoólica que a IPA, porque ela acaba secando mais. Então, você faz uma base de malte, com maltes mais maltados, né? Ela tem que ser clara, não pode ter muito traço de caramelo e tudo mais. Então, você faz uma base simples de malte, com uma graduação alcoólica entre 7 e 8. É o ideal para mim. 6, 7, 8 ali. E a característica dela é que ele tem que ser muito seca. Então a gente sabe que a gente tem ali os pontos de ancoragem da cerveja, né? Que é equilíbrio do dulçor-amargor. Aí, se a cerveja não tem muito corpo, você sobe um pouquinho a carbonatação para ela. Então tem todo esse equilíbrio que você tem, esse malabarismo, você tem que equilibrar tudo aquilo ali. E a sensação de amargor não fica forte? Não pode ser amarga. A Brutipa, ela é uma cerveja, tem a parte IPA da história, mas ela não é amarga, ela é clara. Ela é bem seca e com uma carbonatação bem alta e aromática, né? Ela tem que ser. Então você trabalha para ela ser uma explosão de lúpulo ali, com um corpo mínimo. Às vezes o corpo né? Não, às é abaixo de 1. Né? É abaixo de 1. Exatamente. Agora, você que é químico, uma pergunta que me fizeram, eu não soube responder, até porque eu não sei nada também. Só sei beber. O lúpulo que dá sede na gente depois para tomar uma água, acompanhar? O lúpulo ele tem algumas substâncias que liberam o hormônio diurético no corpo, né? A cerveja em si, ela é bem diurética, 90%, né? 95%. Exatamente. Então, quando você está bebendo, você já demanda mais água para conseguir processar todo o etanol e tudo mais. Só que, além disso, ela te faz liberar líquido, né? Então, essa secura é dada desidratação mesmo. Então, muita gente culpa a cerveja, mas às vezes é a hidratação que dá dor de cabeça e tudo mais. Cara, não sei, eu bebo água porque eu gosto de beber água, às vezes, tomando cerveja. Nunca pensei no lúpulo ser um responsável. O que eu já ouvi que muito da ressaca é exatamente esse efeito de desidratação que o álcool produz, né? Se você beber água constantemente para reidratar as células, você diminui o efeito. Você precisa hidratar. E o cérebro peca nisso, né? Ele começa a doer porque falta água ali para ele. Demanda muita água. Mas eu posso falar a verdade? Eu, como consumidor ignorante, porque vocês são mestres, eu sou. Aqui, quando eu tomava cerveja de combate, eu senti muito mais necessidade de uma água tomorrow do que a cerveja artesanal. Eu, pelo menos, eu não sinto, agora que eu estou tomando cerveja artesanal com mais frequência, eu não sinto essa necessidade tanta de estar tomando uma água, saca no outro dia. Eu acordo bem. Dependendo da cerveja que você bebe, você vai beber em menor quantidade, mas o álcool eu acho que é o mais determinante aí da desidratação. Né? Beber melhor, beber menos, mas beber melhor. Não é o que eu estou falando, estou bebendo menos. Porque eu busco sempre esse teor 7 a 8. Eu acho que é uma praia que eu gosto ali. Isso. Né? Eu me sinto confortável, uma zona de conforto. Uma zona de conforto. É igual você beber um vinho, por exemplo. Você não vai ter o teu banheiro bebendo vinho, né? Sim. Não, eu fui no churrasco só com cerveja artesanal, cara. É outro. Tu come à vontade, tu vai comendo ali. Tu não toma. Eu costumava. Cerveja tradicional, na churrascaria eu não uso, eu não tomo. Eu me sentia já cheio. Né? Eu gosto de avaliar. Às vezes eu chego num bar, só tem cerveja mainstream, vê uma, vê a outra, vê a outra.
Geralmente a que tem a validade mais longa, ou seja, está mais fresca, é a melhor. Daquelas ali. Então você vai pela validade que... sim, porque ela pede umas 3, olha a validade, é que tem a validade mais longa. Pode ir por ela. É a que está mais próxima. Tá porque cerveja, quanto mais fresca, melhor. Você já foi numa fábrica grande dessas mainstream provar cerveja no tanque? Sim, fomos uma vez aqui, nós fomos uma vez aqui na Itaipava. É outro sabor. A minha foi na Brahma, maravilhosa, né? Quando tinha. A minha foi na Brahma, na Tijuca, quando tinha. Lembra? Olha aí. Então, é uma experiência bacana, eu até recomendo. Às vezes a gente critica um pouco a cerveja mainstream, mas ela sofre. Não sei se já voltou a fazer, mas a Itaipava fazia uma visita guiada que era um espetáculo. Você conhecer a fábrica. Cara, eles têm uma máquina para lavar garrafa que é maior do que a minha casa. A máquina, é impressionante, cara. Aquele papel que tira do... Porque as garrafas de cerveja são todas iguais, né? Eles enchem container de lixo. Para reciclagem. Para reciclagem, porque... É muito bem montado. Reaproveitam as garrafas, né? Muito bem montado. E o degusta, aquilo que você falou, o degusta, a torneira de degusta lá, é outra cerveja. Aqui você bebe ali, é uma cerveja boa. Eu já bebi direto do tanque e vou te falar, me surpreendeu o Depara, né? Você chegou aí na Brahma, lá na Tijuca? Não tive. Infelizmente, eu visitei a fábrica da Brahma quando eu era garoto. Então, eu fui 2 vezes. Uma pela escola. Eu fui uma pela escola, que eu estudei ali no Akigawa, no Maracanã, né? O colégio lá no Akigawa. E fui outra pela faculdade. 2 processos lá. Cara, o bom que no final, além de você degustar aquela cerveja na raiz ali, bolinho de bacalhau, cara. Que maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. Com aquilo ali, o cara falou, só que só temos meia hora para degustar, né? Eles faziam de propósito. Me lembrei de uma coisa agora que o que me deixou mais feliz nessa visita da Brahma, quando eu era criança, foi exatamente a área de envase. E eu lembro até hoje da explicação, e falava, como é que pode? Que a cerveja era envasada gelada. Eu falava, eu ainda perguntei, mas como é que é envasada? Isso eu tinha 9 para 10 anos, né? Você vê, depois de muitos anos... Isso eu tive esse insight agora, lembrando dessa... É por isso que choca algumas cervejas? Não, ela tem a cerveja, ela não... não sei se... eu sou colecionador de rótulo, né? Então eu coleciono rótulos desde antes de começar a fazer cerveja. Então eu tenho esse hábito de ler os rótulos, né? Então, se você observar, está escrito lá, evite choque físico e temperatura, calor e tudo mais. Então a cerveja, se você colocar ela gelar e depois tirar, carregar, transportar, deixar ela ali do sol, bota de novo, gela, tira. Exatamente. Ela vai acabar. Essa cerveja que é muito boa, muito bem feita, ela vai ficar ruim. Você imagina, se você fizer isso com uma cerveja artesanal, ela vai ficar muito ruim também. Ela vai... Então é o impacto do translado. Exatamente. Né? E cervejas leves, quais são as camadas de proteção que a cerveja tem? Lúpulo, álcool e acidez. Então você tem por exemplo, cerveja Pilsen. Né? A cerveja Pilsen ela tem pouco lúpulo, pouco álcool e pouca acidez. Né? Você pega uma Sour. A Sour ela dura muito mais do que uma Pilsen. Ela tem acidez, que é uma camada de proteção. Né? Então, cervejas... Uma IPA, né? Uma IPA, que é muito lupulada, tem bastante álcool. Então aí ainda tem coisas ali do malte caramelo, as cervejas mais escuras, elas são também mais duráveis. Então você pega uma cerveja clara, né? Que não tem acidez, não tem lúpulo, não tem álcool, ela é uma cerveja muito sensível. Aí você larga ele no pátio do estacionamento debaixo do sol. Ela vai estragar. Sensação de 50. Agora bota numa lata fervendo. O pessoal que toma chopp aí, né? Compra chopinho, reúne os amigos, tem 3 minutinhos, já mandaram no pó, agora vai. Agora vai. Bom, faz aquele chopinho, aí tem aquele ditado. Pô, abriu o chopp, quanto tempo fica aquele na real para não estragar o produto? Não refrigerado ou refrigerado? Não refrigerado. O cara pegou na varanda ali, botou, o aparelhinho tá lá. O chopp, quando você abre ele não refrigerado, o ideal é que você consuma ele até o final, né? No mesmo dia. Porque a manipulação ali de conexões e mangueiras e tudo mais já vai mexe dá inocular alguma coisa ali no barril, né? Sem falar que ainda pode entrar um pouco de oxigênio ali, porque não foi purgada a mangueira de CO2, foi só conectada e abriu o CO2, jogou, foi oxigênio lá para dentro. Então você tem ali oxigênio e você tem temperatura. Então você tem um processo de oxidação muito mais rápido, né?
Então, o ideal é que você, depois que você consumiu ali, você resfrie ele. Que daí o processo de resfriamento, ele retarda todos os processos de degradação. Então vamos lá. Eu comprei 50 litros, comprei, desconecto, acabou a festinha, vai ter amanhã eu desconecto, levo para a geladeira e deixo lá. Ou no freezer, numa geladeira, ou você coloca no lugar mais fresco que você tivesse, caso você não tenha essa opção. Olha só, nosso tempo está acabando. A câmera é sua, faz o seu contato, como é que as pessoas te encontram. Você vai voltar aqui. Vou botar você abrindo a 3ª temporada do Cervejando por Aí. Privilégio, né? Vamos lá. Eu tenho o Instagram, Dr. Carbono, né? Como eu disse, tem também o site, drcarbono.com. Eu estou praticamente todas as confrarias e na serva também, muito fácil de me achar por lá. E também tem o YouTube, também o canal do YouTube, Dr. Carbono, né? DR Carbono, também no Instagram, @DR Carbono. Só fazer contato. Facebook também. Estamos por aí. Tem todas. Estou em todas. É fácil me encontrar. É isso aí. Bem, gente, olha, encerramos aqui essa entrevista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Dá o cliquezinho aí e se inscreve. Né? Eduardo Moreira falando aqui. Sérgio do Coreta com Wagner Von Paul, Dr. Carbono. Muito obrigado. Von Paul foi mais difícil de falar do que Dr. Carbono. Agora você já muito conhece. Mais fácil, Dr. Carbono. Nossa. E também, depois que conhece a fera, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estou sempre à disposição, que precisar, pode contar comigo aí. É isso aí. Fica com a gente, não abandona nunca, Cervejando por Aí.